Olá, meus irmãos, um bom dia! Espero que vocês estejam bem, esteja tudo certo com vocês. Sem mais delongas, falaremos sobre Efésios capítulo 3. Estamos aqui utilizando o nosso querido livro do John Stott. Vou chegar mais perto aqui para vocês, ó, tá vendo? Opa, assim ficou muito claro, assim ficou melhor, tá vendo? John Stott, que tem nos ajudado nas reflexões. Então eu peço desde já que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Eu não sei se eu vou colocar aqui o texto bíblico inicialmente, porque como nós acompanharemos aos poucos a leitura, fica interessante a gente ler, nós lermos aos poucos também, para que não tome tanto tempo. Mas esse é o nosso texto base. Perdoem a minha voz um pouco fanha hoje, porque um pequeno resfriado me acometeu, então estou em recuperação ainda, tá? E enquanto isso eu vou tomar muita água e muito café durante a nossa aula, tá? Ai, café é muito bom. Vamos orar então, para iniciar o nosso momento de reflexão. Pai, obrigado porque a gente está aqui diante do nosso computador, celular, iPad, tablet, seja o que for, para falarmos um pouco mais da tua palavra, para aprendermos um pouco mais de ti. Toca na gente, toca no nosso coração, abençoa o nosso ao redor agora, o nosso entorno, para que tudo colabore, para que a gente aprenda e absorva o máximo possível, Pai, daquilo que a gente pode nesse momento. Abençoa para que a gente possa estar junto, presencialmente, Pai, porque a sua igreja, esses encontros, ó Pai, é que fazem sentido pra gente. Toca em nós, toca no nosso coração, perdoa as nossas falhas e pecados, porque a gente é pecador, mas somos transformados, ó Pai, pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E obrigado por isso, pela tua graça abundante. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. E fazendo aqui desde já uma pequena recapitulação. Eu vou estar olhando bastante aqui pro lado, ó, para esse lado, porque o meu rascunho tá aqui, tá bom? Não fiquem bravos comigo, eu acho que vai dar pra gente bater um papo e não vou ficar tanto olhando pro lado assim, vai. Então, primeiro, vamos lembrar sobre a missão de Paulo. A gente está falando em Efésios aqui, e a missão de Paulo basicamente é levar as boas novas aos gentios, falar da palavra para os gentios, falar do Cristo ressurreto para os gentios. E lembrando que o povo gentil era um povo excluído, separado, marginalizado por causa do povo judeu, tá? Basicamente é isso. E Paulo veio falar sobre a reconciliação do povo gentil através do Cristo. A obra do Cristo que foi realizada também para os gentios. E nós falamos na última aula sobre a criação de uma nova humanidade. E essa humanidade a partir do Cristo. Paulo estava na prisão, mas ao mesmo tempo sabia da soberania de Deus. Sabia que, embora estivesse na prisão, tinha ciência de que a soberania de Deus sobre os comandantes terrenos também imperava. Deus governa até mesmo os governantes. E o que levou Paulo a ser perseguido e a ser preso foi exatamente essa velha mania de Paulo, de fazer tudo aquilo que Deus manda ele fazer. Tá entendendo? Paulo tinha essa velha mania de Deus mandou, ele fazia, ele obedecia. E ser alguém que prega o evangelho para os gentios, isso causa uma afronta ao povo judeu. O povo judeu não queria saber de uma pessoa que levava qualquer tipo de mensagem de boas novas ao povo gentio. E como é que
Paulo adquiriu então essa reputação de prisioneiro? Primeiro, exatamente por ter pregado sobre a nova humanidade de Deus, onde todos estavam nivelados e igualados por causa da cruz. Quando Paulo destaca para o povo judeu que a partir desse momento, ou melhor, para o povo gentio, que a partir desse momento existe uma nova humanidade onde todos são iguais, ele é perseguido por causa disso. Que não existe mais judeu ou gentio, mas uma nova humanidade governada por Cristo. Que não haveriam mais divisões por causa da lei, que é o que a gente viu lá, a questão da circuncisão ou incircuncisão. Quando Paulo fala dessas coisas, e até mesmo ele tem essa oportunidade de se explicar para o povo e explanar aquilo que ele está pregando, lá em Atos, o pessoal até entende um pouco daquilo que Paulo está dizendo. Porém, quando Paulo fala que Cristo, Deus o enviou para pregar aos gentios, a partir daquele momento o pessoal fala exatamente assim para eles, lá em Atos 22, 21 e 22. Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Tira esse homem da face da terra porque ele não merece viver. Exatamente por quê? Porque foi contra a uma cultura, a uma religiosidade, a uma estranha cidadania do povo judeu de desmerecer, de colocar à margem um povo que não era e não seguia as regras que ele mesmo seguia. Aliás, isso é uma das coisas que nós, como cristãos, devemos tomar muito cuidado. Vou até tomar um café antes de falar isso. Porque talvez, por nós acharmos que temos o conhecimento de Deus, ou que até mesmo somos salvos e somos pela graça, isso nos torna pessoas melhores em algum momento e dignos de colocar de lado algumas pessoas que ainda não tiveram esse esclarecimento. Quando a gente faz isso, nós estamos nos tornando exatamente iguais a esses judeus que queriam simplesmente a prisão de Paulo, porque Paulo estava pregando a mensagem aos gentios. Vocês lembram do exemplo do Jonas? O exemplo do Jonas é muito legal, porque Jonas não queria ir para Nínive. Por que ele não queria ir para Nínive? Porque ele falou, ó, se eu for para Nínive, eu vou pregar para aquele povo que já causou uma barbaridade para o meu próprio povo. E se eu pregar uma mensagem de arrependimento e eles se arrependerem, você vai aceitar, Deus. Então, o povo de Israel aqui estava utilizando praticamente das mesmas táticas. Tipo de... Poxa, esse povo é um povo inferior. Por que Paulo está escolhendo pregar para esse povo inferior? Não está certo. O povo inferior deve permanecer onde o povo inferior deve permanecer. Toma cuidado. Toma cuidado. É por isso que todas as vezes que nós... E isso na humanidade, tá? Todas as vezes que o status quo ele é desafiado, o que é o status quo? É aquele que comanda. É a cadeia de comando da sociedade. São os patrões da sociedade. Todas as vezes que esses patrões são desafiados pela ascensão da classe mais baixa,
existe uma movimentação por parte desses que é violenta, como a gente viu aqui na prisão de Paulo, castrativa de direitos, como a gente viu aqui na questão de Paulo, e castrativa, violenta, de menosprezo também, e ao mesmo tempo de castrativa, e ela caça os direitos daquele de colocar a sua voz. E qualquer semelhança, meus amigos e amigas, é mera coincidência, tá? É por isso que todas as vezes o Evangelho de Cristo, e isso nunca esqueça disso. O Evangelho de Cristo veio para alcançar a todos. É por isso que a gente vai ver aqui durante todo o trajeto pela carta aos Efésios, que a igreja, ela é o pilar para que essa manifestação da nova humanidade de Cristo seja colocada e estabelecida na nossa sociedade. E é por isso que todas as vezes que existe algo contra a esse estabelecimento e até mesmo a essa ramificação onde a igreja penetra em todos os campos da sociedade, permitindo que todos sejam alcançados pelo Evangelho e todos, no que eu digo, sejam alcançados pelo Evangelho e o reino de Deus chegue e alcance aquelas pessoas que estão vivendo em situação de miséria espiritual, miséria física e psicológica. O reino de Deus, ele abrange todas essas esferas. O reino de Deus integralmente abrange isso. E quando nós somos pessoas capazes de entender e de sermos patrocinadores como porta-vozes desse reino maravilhoso de Cristo, aí sim, nós estamos sendo igreja. Aí sim nós estamos fazendo exatamente aquilo que Paulo pediu, que o Cristo pediu para nós fazermos. E aí a gente sofre as mesmas sanções que Paulo. Quais foram as sanções que Paulo sofreu? Paulo foi preso. Paulo foi preso. Você está disposto a ser preso? Você está disposta a ser presa pela causa do Evangelho? Seguindo. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro versículo, que eu acabei não lendo, até peço desculpas a vocês, que é Efésios 3:1. Por essa razão, que embasa e tem a ver com tudo aquilo que a gente conversou até agora. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Ou seja, Paulo foi preso por amor aos gentios. Paulo foi preso por amor ao outro. Por amar tanto ao outro, por se dedicar tanto ao outro, ao próximo, aquele que não sou eu, aquele que está distante do meu umbigo, aquele que não é o meu umbigo. Por causa disso, Paulo foi preso. Seguindo. Agora vamos para a segunda parte, que é Efésios 3, capítulo 2 ao 6. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Eu não vou colocar na tela dessa vez. Se você prefere que eu coloque na tela, me fala na próxima vez, porque eu coloco, tá? Ou vocês querem que eu coloque? Eu sou sempre assim, eu fico, coloco, não coloco. Eu vou colocar aqui pra vocês, espera aí, vai.
Olha aí, falei que ia colocar para vocês. Super rápido aqui, ó. Vamos lá, então. Efésios, capítulo 3, do 2 ao 6, diz assim, ó. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério, ó, essa palavra, mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são... Olha aí. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Isso aqui é uma bomba na cabeça dos judeus, gente. Isso daqui é um pesadelo na cabeça dos judeus. Você imagina você falar para alguém que acha que está aqui, ó, no azul, top. Você falar, ele está aqui. Ou melhor, a pessoa fala, eu estou aqui. E quando Paulo chega e fala, ó, a outra pessoa também está aqui, igual a você. Pega a herança. Olha o que Paulo fala. Os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Aleluia, Cristo Jesus. O apóstolo aqui utiliza a palavra mistério por 3 vezes. Em português, deixa eu mudar aqui a telinha para vocês. Vou voltar meu rostinho. Aqui, voltei. Em português, ixi, tá fazendo um barulho do meu WhatsApp aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Em português, a palavra mistério é algo sombrio, obscuro, intrigante e às vezes inexplicável ou incompreensível. Mas no grego a palavra mysterion é diferente. Essa palavra no grego significa uma verdade em que alguém já havia sido iniciado. Uma verdade em que uma pessoa já havia sido iniciada. Porém, como a gente está falando do cristianismo, a gente não tem essa ideia de que alguém é o profeta escolhido, iniciado e que só ele tem o conhecimento daquilo e que só ele é o oráculo. Não tem nada dessa. É por isso que não tem esse tipo mistério esotérico escondido. Não. Os mistérios cristãos, eles podem não ser compreensíveis humanamente. Porém, eles pertencem abertamente à Igreja de Cristo. Abertamente acessíveis a nós. Então, qual é esse mistério que não foi dado a conhecer, como está escrito lá no versículo 5? Não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo já explica logo em seguida. Significa que mediante o Evangelho, os gentios agora fazem parte de tudo. A partir de agora, eles fazem parte de tudo. Não tem mais distinção. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Acho que até falei ministério antes. Mas esse é o mistério. E essa nova revelação
a revelação do enigma desse mistério que ficou oculto em gerações anteriores, gerações passadas. Essas declarações deixaram algumas pessoas muito intrigadas. O Antigo Testamento revelou que Deus tinha um propósito para os gentios. O Antigo Testamento já falava sobre isso. Já prometia também que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Isso é bíblico. Que o Messias receberia também as nações como sua herança, todas as nações. Que Israel seria dado como uma luz para as nações. E que um dia as nações fariam uma peregrinação para Jerusalém, e até mesmo correriam para lá como se fosse um poderoso rio. E o próprio Cristo falou da inclusão dos gentios nessa promessa, dos excluídos nessa promessa. E comissionou e deu a ordem para os seus seguidores para que eles fossem e fizessem discípulos de quem? De todas as nações. Só que o que nem o Antigo Testamento e nem o Cristo revelaram era o quão radical era esse plano de Deus. E é esse o mistério, porque esse plano de Deus é radical. Não é continuar uma distinção entre gentio e judeu, não. É um plano radical de tornar tudo um só, uma nova humanidade. Isso é lindo, porque essas barreiras que existiam, elas caem totalmente e passam a dar acesso a todos. Todos e todos, eu e você, brasileiros aqui, só somos alcançados por causa dessa promessa e por causa dessa nova humanidade. Nós fazemos parte dessa nova humanidade. É por isso que eu e você não podemos ser pessoas que... Eu esqueço todas as vezes a palavra que eu vou falar. É uma pessoa que faz acepção de outras pessoas. Segregação. Essa é a palavra. Nós não podemos ser pessoas que fazemos ou façamos segregação de qualquer outro ser humano que seja. Porque nós somos o povo da nova humanidade. A partir da ressurreição do Cristo, nós somos o povo da nova humanidade. E essa nova humanidade que está em mim, está em você, faz com que o nosso olhar não tenha um olhar mais de o outro é diferente ou é menos ou é inferior a mim. Não. Ele é igual. Ah, mas ele é igual por quê? Ele nasceu em outro lugar. Ele é da Zona Leste. Ele tem menos dinheiro. Ou ele tem mais dinheiro. Ou ele é de outra cor. Não interessa. Não interessa. Porque a partir do Cristo, nós somos uma nova humanidade. Isso é radical demais. Isso é radical. Isso é radical. E quais são as dimensões? Opa, será que eu tô certo aqui? Ah, tá, sim, tô certo. Quais são as dimensões desse ministério de Paulo? Agora vamos lá pro versículo 7 ao 10. Vou mudar aqui a telinha para vocês. Aqui, Bíblia. Do 7 ao 10 aqui, ó. Antes eu vou tomar uma água, gente, porque minha gargantinha... Ai, pronto, vamos lá. Nossa, eu tô até entupido, desculpem.
Vamos lá. A partir daqui, né? Deste evangelho, tornei-me ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Vamos ver então quais são as dimensões do ministério de Paulo. Deixa eu voltar aqui para eu colocar o meu. Primeiro que Paulo iguala. Mistério é igual ao evangelho. Esse mistério que estava revelado, ou melhor, que estava oculto, que foi revelado, Paulo iguala. Coloca que o mistério é igual ao evangelho. Por quê? Porque o mistério foi a verdade revelada a Paulo. Essa verdade revelada a Paulo, que é aquilo que a gente viu antes, que é o Cristo, a nova humanidade em Cristo. Essa união, esse cair de muros, cair de barreiras entre gentios e judeus. E o evangelho, a verdade anunciada por Paulo. Paulo desenvolve esse ministério privilegiado em 3 etapas. A primeira, Paulo foi comissionado para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Deus. Paulo foi comissionado, foi-lhe dada uma missão. Comissionado por quê? Porque a missão não é de Paulo, a missão é de Deus. Ele é só comissionado. Igual a mim e a você. Ou a você e a mim. Nós somos só comissionados. A missão não é nossa, a missão é de Deus. De Deus para nós. Segunda coisa, segunda etapa que Paulo foi chamado a esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aqui a gente vê 3 diferenças entre o versículo 8 e o versículo 9. Primeiro, a pregação aqui no versículo 8, é 8, isso, no versículo 8, pregação é igual a boas novas. Vamos ler lá. No 8, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Pregação é igual a boas novas. Já no versículo 9, pregação é igual à iluminação da mente. É Deus, é o Espírito Santo iluminando o ser humano. Lembrando que evangelizar é trazer luz em meio às trevas. Quando chega a luz, as trevas se dissipam. Então, pregação também é a iluminação da mente. É o esclarecimento. Depois, outra diferença é que no versículo 8 a mensagem era Cristo. E no versículo 9 a mensagem é a igreja. É Paulo trazendo também a igreja. E terceira diferença é que no versículo 8, Paulo dirige o ministério aos gentios. E no versículo 9, a igreja. Paulo abrange mais isso. E das 3 etapas, a terceira, Paulo inclui poderes e autoridades, que é o que ele fala no versículo 10 aqui. Vamos ler de novo. Aqui, ó, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida
dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Poderes e autoridades nas regiões celestiais. Sabemos muito pouco sobre isso. A Bíblia nos dá muitos poucos detalhes sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, autoridades celestiais. E eles também não sabiam o mistério de Deus. E não sabiam e não tinham o conhecimento daquilo que Deus estava fazendo. E não tem o conhecimento de muita coisa, porque muita coisa é revelada a eles à medida que a igreja revela. À medida que a igreja se manifesta. Porque eles não têm onisciência. Eles não sabem de tudo. Então, essa é uma das etapas que faz parte também da dimensão do ministério de Paulo. Vamos agora para o versículo 3, ou melhor, capítulo 3, versículo 10 a 13, e falar um pouco sobre a centralidade da igreja. Eu vou colocar aqui para vocês do 10 ao 13. Olha lá. E diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades celestiais, de acordo com o eterno, ou melhor, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, o apóstolo Paulo aqui traz para a gente a centralidade da igreja. A ênfase principal, gente, no capítulo 2 e 3 de Efésios é a centralidade do corpo de Cristo. E olhando para mim e para você, a centralidade da igreja, a centralidade do quanto eu e você temos a oportunidade e até mesmo o privilégio de sermos usados por Deus, tá? Eu queria que quando você, e todas as vezes que você ouvisse falar do corpo de Cristo, da igreja, você se colocasse aqui também. E você se enxergasse aqui. Porque você faz parte desse corpo. Você faz parte dessa igreja. E não veja a igreja como 4 paredes ou a estrutura de um prédio. Não. Veja a igreja como algo sem barreiras, sem estrutura física, mas sim uma estrutura espiritual, uma estrutura cósmica que faz parte de você. É você, sou eu, somos nós. É por isso que é tão abrangente. E o eterno plano de Deus sempre foi esse, uma nova humanidade reconciliada. Essa história de Deus, essa história da Bíblia é trazer essa humanidade reconciliada com Ele. A história da humanidade, se você pega os livros de história, ela se concentra em reis, rainhas, homens e mulheres, presidentes e presidentas, guerreiros e guerreiras, imperadores e imperatrizes, reis, príncipes, rainhas, princesas. A Bíblia se concentra em pessoas sem importância, que são o povo de Deus. Uma comunidade multinacional chamada Igreja, que não tem fronteira territorial e que reivindica o mundo para Cristo.
cujo império nunca terá fim. Você está entendendo isso? Você está entendendo do que você faz parte? Do que eu faço parte? Isso é maravilhoso. Porque essa é a missão. Nós fazemos parte disso. E a igreja é central para o evangelho. É por isso que não pode existir individualismo quando a gente fala de igreja. Ele morreu e ressuscitou. Não só para salvar pecadores, mas para criar uma nova humanidade unida com Cristo. E cuidada por Cristo. Única com Cristo. É por isso que não existe qualquer cabimento quando a gente fala de abandonar a igreja. Porque como que a gente pode pensar em abandonar essa criação a qual Deus se doou tanto para criar? E se Deus não abandonou a igreja, o que é que credencia você, ou eu, ou nós a abandonar? O que credencia a gente a abandonar? Fala, se Deus não abandonou, se Deus continua edificando, se Deus continua abençoando, tratando, mudando, convertendo, construindo, trabalhando em prol dessa igreja, isso não credencia a gente a sair. Eu não estou falando de comunidade local, estou falando de igreja. Como eu disse, povo de Deus, comunidade multinacional chamada igreja, sem fronteira territorial. Precisamos manter firme a nossa convicção da igreja como um projeto de Deus. Por mais que a comunidade local ela tenha seus problemas, a igreja continua sendo um projeto de Deus. Efésios 3, 14 a 19. Uma escada de oração, que é o que o John Stott traz pra gente como tema. 14 ao 19. Vamos ler aqui, ó. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Já repararam que as nossas orações, elas refletem as nossas ansiedades? Tudo aquilo que a gente ora são coisas que nos afligem. E sabe o que leva o Paulo a orar? Ele fala da obra que ele precisa realizar, ou da missão que ele precisa realizar, que é a obra da reconciliação em Cristo. E a compreensão dela por uma revelação especial. E Paulo ora por algumas coisas. Primeiro, o Paulo ora para que nós possamos ser habitação de Deus. Para sermos habitação de Deus.
Mas a gente já não é a habitação de Deus? Será que Paulo precisaria orar para que nós fôssemos a habitação de Deus? O que Paulo está falando é para que no nosso coração o trono de Deus se estabeleça no nosso coração e nos controle e nos capacite. E isso é uma escala gradativa de intimidade com Deus. A segunda coisa que Paulo ora aqui é para que nós sejamos alicerçados em amor. Através de 4 coisas. Primeiro, a nova humanidade é a família de Deus. Segundo, devemos amar uns aos outros. Terceiro, o Espírito nos capacita a amar. E quando ele fala que o Espírito nos capacita a amar, ele está falando exatamente por conta do povo judeu e do povo gentio. Porque o povo judeu tinha uma dificuldade em amar o povo gentio. E sabe de onde vem essa capacidade de amar? De nós sermos alicerçados em amor? Vem de Deus. Vem da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Existe um mito na nossa sociedade de que o amor ele é um sentimento. Então, para você amar, você precisa sentir. Se você não sente, é porque você não ama. E isso é mentira. Porque o amor é uma escolha, é ir em direção, é fazer algo, é se mover para. E o primeiro movimento que eu te convido a fazer, a amar, para amar, é simplesmente pedir para que Deus toque em você, para que você seja impulsionado em amor. Para que, assim como os judeus lá em Efésios e os gentios lá em Efésios, você também possa ser capacitado através do Espírito para amar. Terceira oração, ou melhor, terceiro alvo da oração de Paulo, é para que a gente possa conhecer o amor de Cristo em todas as dimensões. Olha o que o John Stott fala no livro dele aqui. Parece legítimo afirmar que o amor de Cristo é largo o suficiente para incluir toda a humanidade, comprido o suficiente para durar pela eternidade, alto o suficiente para elevar-se ao céu e profundo o suficiente para atingir um pecador mais degenerado. É esse amor que a gente precisa conhecer. E Paulo ora para que a gente conheça esse amor. Quarto alvo da oração de Paulo é para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. E isso só vai acontecer lá na eternidade. Nós só seremos cheios da plenitude de Deus quando chegarmos lá na glória. Até lá nós somos aperfeiçoados dia após dia. Vamos agora para Efésios 20 ao 21. Nosso último tópico aqui. E diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é um outro ponto da petição de Paulo. Nas 4 petições que Paulo faz, nas 4 petições de Paulo aqui, ele faz referência direta a Deus. Nos versículos 14 ao 16,
fala de Deus, que Deus é pai de toda a família. Deus é pai de todos nós. Nos versículos 20 ao 21, ele fala que é ele quem trabalha poderosamente dentro de nós. E esse Deus, pai de toda a família e que trabalha dentro de nós, é esse Deus que pode responder a nossa oração. E a capacidade de Deus responder a oração, ela é elencada aqui por Paulo de uma forma, como é que se diz? Ele afirma enfaticamente em 7 estágios que o John Stott coloca pra gente. Primeiro, ele é capaz de fazer ou trabalhar porque não é ocioso. Ele não é um Deus morto. É por isso que ele é capaz de fazer sim. Segundo, ele ouve e responde a nossa oração. É por isso que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ele também é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque lê os nossos pensamentos. Por isso nós não pedimos. Porque ele já sabe. Em quarto lugar, ele sabe de tudo e pode fazer tudo. E ele pode, em quinto lugar, fazer o que pedimos ou pensamos infinitamente mais do que isso, porque as suas expectativas são mais altas que as nossas. E ele também pode fazer, em sexto lugar, o que pedimos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pois não dá sua graça em graus calculados. E em sétimo e último, ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque ele é um Deus de superabundância. Você está entendendo o tamanho e a grandiosidade dessa palavra? Isso é maravilhoso. A capacidade de Deus agir em nós vai além das nossas orações. A capacidade de Deus agir vai além da forma com que a gente coloca em palavras para Ele. Mas vai de acordo com o poder dele que atua em nós. Em cada um individualmente. Porque Cristo habita na gente pela fé. E em nós como corpo, como um povo, que somos morada de Deus por seu Espírito. O poder da ressurreição do Cristo, que o ressuscitou, que o entronizou, colocou nos lugares mais altos, no lugar celestial. É esse mesmo poder que ressuscita a gente e coloca também a gente juntamente com Ele. E é esse o poder em ação dentro dos cristãos da igreja. É esse poder, essa força tão poderosa que atua dentro da igreja. É por isso que a igreja e o corpo é tão precioso. E é tão importante a gente dar o valor a isso, conforme Deus dá também o mesmo valor e se dedica dia após dia para edificar a sua igreja. A oração de Paulo vai no sentido de cumprir a visão da sociedade de amor idealizada por Deus. Essa sociedade de amor, essa nova humanidade alicerçada no amor de Cristo.
E essa oração de Paulo interfere diretamente em nós. A oração de Paulo tem interferido na sua vida? Tem interferido no modo como você enxerga as pessoas? Senhor, obrigado. Obrigado porque Paulo orou, Pai, e o Senhor tem respondido ao nosso coração. Atua em nós e que esse seja um dia de bênçãos, ó Pai. E de conscientização do nosso coração. E de conscientização da nossa vida. Do quanto isso é importante, Deus. Do quanto a sua igreja e o nosso comissionamento é importante. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos a cada dia mais isso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês em mais esse tempo. Espero que vocês tenham sido edificados da mesma forma que eu fui. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo. Deus abençoe, gente.